Agora são 12 horas e 20 minutos, meio-dia e 20. Estamos recebendo nos nossos estúdios, com muito prazer, muita alegria, o professor, jornalista, político, ex-ministro Roberto Amaral. Foi ministro da Ciência e Tecnologia nos governos Lula... Não, só do governo Lula. Só do governo Lula, né? Só do governo Lula. No primeiro governo. No primeiro governo, na primeira gestão. E eu quero registrar aqui, acompanhando o professor e ministro Roberto Amaral, o professor Ademir. Eu esqueço o sobrenome do professor. Melo. Ademir Melo, que aliás é um dos grandes pensadores que nós temos aqui na nossa universidade. E o não menos grandioso professor Iano Fontes, que já foi o coordenador do Fórum Universitário, que é o homem que sempre que vem, viu, ministro, nos traz um coíba pra gente degustar, às vezes, que a gente pode abrir um vinho. Não precisa perguntar como é que ele adquiriu. Ele vai, de vez em quando ele vai a Cuba e compra, e os amigos lá que ele estudou em Cuba, né, Ido? Aí traz. Mas, ministro Roberto Amaral, um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à Paraíba. Muito obrigado. O senhor marcou minha vida, o senhor não sabe. Não. O senhor já esteve aqui uma vez nessa rádio e neste estúdio, e ao sair Dilma era a presidente, faz algum tempo já, né? Dilma era a presidente, o senhor me disse aqui fora, Caldeira, acabaram de dar um golpe no Brasil. E eu achei aquilo uma loucura, né? Porque eu não sentia naquele momento que havia sido dado um golpe. E o senhor disse, e dali para frente, o transcorrer dos fatos provaram que o senhor estava com a razão. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu nunca mais esqueci isso, esse acontecimento trágico para a vida dos brasileiros. E houve o golpe, houve tudo que decorreu dele, eleições, Lula preso... Desculpe eu interromper. Pois não. Não houve o golpe. O golpe é um golpe em processo, é um golpe permanente, contínuo. Ele se renova. Quer dizer, ele não foi concluído. Não foi concluído. E não será concluído tão breve. Isso significa que os partidos ditos progressistas perdem a esperança de voltar ao poder um dia? Não. O que eu quero dizer é que... Eu deixo dar uma explicação. Pois não, fica à vontade. Nós nos acostumamos com algumas coisas que a história está provando que não é bem assim. Ou nós, na América Latina, só entendemos que existe de fato um golpe de Estado quando as Forças Armadas estão na rua. E que só existe uma ditadura quando aparece um general de óculos escuros, preferentemente montando um cavalo. Isso não tem nada a ver com a realidade, muito menos com a realidade brasileira. Os golpes, se eu tivesse tempo, eu alinharia aqui a sequência de golpes de Estado que caracterizam esse país, e todos eles voltados sem violência. Começa com o golpe da independência, sem violência, o golpe da maioridade, o golpe de 1931 antes, que levou à saída de Dom Pedro, o golpe da proclamação da República, e por aí vai. Seria um rol muito grande. Então, o que caracteriza o golpe de Estado? É a ruptura, não necessariamente da ordem legal, mas a ruptura do processo político. E o que eu quero assinalar e que eu previ... A ruptura do processo político antes de haver uma eleição. Mesmo com a eleição. Porque a eleição... Mas a eleição justa não é uma ruptura justa? Não sei, porque eu não sei o conceito de justo. Justo é o que o povo escolhe, não? Não necessariamente. Nos lembremos que Mussolini, nos anos 20 na Itália, instalando o fascismo, foi em cima de um processo eleitoral. O Hitler inicialmente não deu golpe. Ele deu golpe depois que ganhou as eleições e se fez primeiro-ministro e derrubou o Albuquerque. Então, as coisas da história e na ciência política precisam ser assim relativizadas. O que eu estava dizendo, e que eu estou acentuando, e toda semana, mais ou menos, eu escrevo toda semana na Capital Online, tratando de temas como esse, tratando da realidade, eu tenho defendido a seguinte tese: nós não entenderemos esse processo se pensarmos que nós tivemos uma transição de governo. Sai Temer
e entra o capitão paraquedista. Não. Nós tivemos uma mudança de regime. Nós tivemos uma mudança da natureza do regime. Nós tivemos uma mudança da doutrina do regime. E o que é de fundamental, aí não é mais esse governo, é que o sustenta, que é um pacto formado fundamentalmente pelo estamento militar. Hoje nós somos governados pelas Forças Armadas, nomeadamente pelo Exército. Nós já temos 10... O fato de nós termos 10 ministros militares não é o mais importante. O mais importante é a concepção de governo. Que, porém, como ele é, os militares, esse processo decorre de um planejamento de Estado-Maior. Esse planejamento se deu no Forte Apache, em Brasília, que é onde fica o comando do Exército do Brasil. O que é Bolsonaro nesse processo? O cavalo encilhado que passava na raia. Então, os militares montaram nesse cavalo para se utilizar da sua popularidade e do quadro. Ele foi o cavalo de Troia do Brasil. Não, mais do que isso. Porque ele foi que levou, ele fez esse milagre de trazer de volta os militares ao poder, sem ruptura, sem aparente ruptura. Desta feita, eles não precisaram refazer 64. A direita foi inteligente e a esquerda burra? Não, os dois foram burros. O grande derrota, fora a esquerda, que é uma outra história, a sua derrota, fora a esquerda, e isso, de certa forma, é trágico também para a história brasileira, a grande derrota foi da direita e da social-democracia, representada pelo PSDB. Quem ganhou não foi a direita, foi a extrema-direita proto-fascista. A direita se aliou no processo, mas agora ela está descobrindo o erro, como descobriu com a eleição do Jânio Quadros e como descobriu depois... Deixa eu fazer mais uma pergunta, ministro, para passar para Petrônio e para Ívila. E os ouvintes que desejarem de alguma forma participar, podem ligar para os telefones da emissora, o 3218-7933 e o 3218-7934. Está posto o que está posto. Uma eleição... nos moldes que nós vimos, sem a participação do candidato que vencia nas pesquisas até então, que é o Lula, que está preso. E foi impedido de disputar exatamente por isso. Isso. E está posto que está posto. O governo Bolsonaro, estamos aí com menos de 3 meses e muitas ondas, muito mar revolto. Em 2022, o senhor acredita que as esquerdas têm chance de voltar ao poder? No quadro de hoje, nem sei se teremos eleições. O senhor não acredita em eleições? Eu não acredito, não disse isso. Eu disse que no quadro de hoje eu não apostaria. E qual é o que lhe leva a, olhando o quadro de hoje, não apostar em futuras eleições? O desastre do Bolsonaro. E as Forças Armadas sabem que são responsáveis pela eleição e sabem que vão ser cobradas pela história, pela sustentação do Bolsonaro. O Bolsonaro é um instrumento. Ele é fruto das circunstâncias, ele é fruto das contingências. Ou seja, ele pode ser descartado sem nenhuma alteração do processo. Ele tem hoje 2 alternativas. Uma, acomodar-se ao que o Estado-Maior já está fazendo, que é controlar a administração. O senhor está dizendo que o Bolsonaro é o tipo de uma rainha da Inglaterra no governo brasileiro? Ainda não é. Ele só fica no governo se ele aceitar o papel de Rainha Elizabeth. O senhor acha que ele vai aceitar esse papel? Não sei. Ele tem consciência que ele representa esse papel? Apesar das limitações cognitivas dele, eu acho que ele tem consciência disso. O problema é que nós não sabemos se ele vai conseguir se separar da família, se separar dos filhos, que é, na verdade, a cabeça do governo, a cabeça da parte baixa do governo. E, além do mais, além da interferência deles nociva na política, no governo,
nociva no governo, eles estão tomando atitudes de governo sem serem governo. Ademais de serem acusados, ora de terem ligações com o crime organizado no Rio de Janeiro, ora de estarem se apropriando de salário de funcionário da Assembleia Legislativa. Esses militares, os militares tomando o poder, o senhor acredita que vai ser nos moldes de 64? Não. E como seria uma ditadura moderna? Mais ou menos como está sendo agora. Esse rapaz saindo ou aceitando o controle, ele saindo ou aceitando o controle, o que vai ocorrer? Os militares saem da sombra, porque eles vão ter que assumir diante da sociedade a responsabilidade por isso aí. Então eles darão mais hegemonia ao governo e possivelmente conseguirão afastar das interferências no governo a família e os seus desdobramentos, que a família é muito mais do que os 3 filhos irresponsáveis. A sociedade que votou em Bolsonaro e que esteve participando dessa campanha dele muito através das mídias sociais, o senhor acredita que as pessoas estão realmente, eu falo as pessoas, eu falo da maioria, vai perceber que isso está acontecendo? Talvez perceba com o tempo. Você tocou numa questão que volta para o levantamento anterior. Há uma coisa que nós não podemos criticar no Bolsonaro. Ele foi nessa campanha de exemplar honestidade intelectual. Sim. Ele não fez promessas. Ele fez promessas. Claramente e está entregando. Não está, nada do que ele está fazendo, nada do que ele pretende fazer e nada do que ele fará enquanto puder foi negado na campanha. Mas ele não fez promessas propositivas ao Brasil. Não, minha filha, o que eu quero dizer é que o caráter dele, o caráter proto-fascista dele estava claro. Deixa eu falar mais para os nossos ouvintes. Esse camarada não nasceu agora. Esse camarada, lá atrás, foi convidado a sair do exército. Ou fulano, ou você pede para sair, ou vai ser expulso, que é desonroso. Esse camarada passou 30 anos frequentando o baixo clero da Câmara, com uma atitude grotesca, onde ele não perdeu a oportunidade de defender a tortura, de defender a homofobia, não perdeu a oportunidade de defender a ditadura. A crítica que ele fazia à ditadura era que matou pouca gente. O símbolo da sua campanha era um revólver, era ele fazendo assim, com revólver, com espingarda. O que é que nós estamos esperando? Deixa eu atender um ouvinte aqui, por favor. Ministro. É a ex-vereadora Paula Francinetti, 12h33. Boa tarde, Paula. Boa tarde, caro Caldeira. Professor Roberto, é uma honra mais uma vez recebê-lo aqui em nosso estado e poder ouvir tudo isso que o senhor diz com tanta propriedade. Primeiro, eu concordo em que ele disse tudo muito às claras, o que ele pretendia fazer e está fazendo. Então isso aí é muito claro. Segundo, apesar das suas limitações cognitivas, como bem o senhor disse aqui, aí com essas palavras tão eruditas, para não dizer outra coisa, eu lhe perguntaria, qual a causa da elite intelectual desse país ter acompanhado, dos jovens universitários terem acompanhado o Bolsonaro, da população pobre também, dos jovens negros dizerem que querem a arma na mão. Professor, eu estou assustada com pessoas de dentro da universidade que acompanham os pensamentos de Bolsonaro e que ainda não se arrependeram, porque muitos ainda não se arrependeram. Um prazer enorme recebê-lo. Eu queria saudar a Paula Francinetti. Como sou funcionário também da universidade, dou também esse testemunho. Me causa espécie o número de apoios que o que vem acontecendo granjeia no círculo universitário. Pois não, professor, ministro Roberto Amaral, fique à vontade. A Francinetti tocou a questão que é crucial, que eu não sei se eu terei capacidade de síntese para tocá-la. A nossa incapacidade, do ponto de vista da esquerda,
de compreender o processo social para além da aparência. E a irresponsabilidade das elites brasileiras, elites intelectuais, elites econômicas e as elites militares de compreender o processo que estava, em que cavalo estavam se montando. Nós fomos prevenidos em 2012. Não fosse bastante esse aviso dado pelas massas, o Collor foi eleito, a invenção foi das elites, mas ele foi eleito pelas massas, como havia sido eleito o Fernando Collor. Fernando Collor foi inventado pela Rede Globo, mas quem votou nele foram as massas. Sim. Não vamos nos iludir e tentar tampar o sol com a peneira. E vamos ter coragem de fazer autocrítica. Nós fomos avisados em 2012. O senhor quer dizer que já lá havia uma insatisfação com a atuação da esquerda? Eu não diria com a atuação da esquerda, mas não só. É porque... Eu vou voltar a esse ponto, em cima do que você colocou. Ao lado da nossa incapacidade de compreender o processo, o que ocorre às vezes no processo social, é o que ocorre na nossa vida com o cupim. Ele começa a comer a sua mesa, o seu livro, em silêncio, e você não percebe. Quando é que você percebe? Quando você vai abrir o livro, ele está comido. Quando você bate na mesa, ela cai. Porque o cupim trabalha em silêncio. O processo social trabalha em silêncio. Cabia a nós ter um processo de ausculta desse sítio. Nós não tivemos. Mas tivemos um aviso em 2012. Tivemos um aviso em 2013. Tivemos um aviso em 2014. E quem em 2014 dizia isso, no campo da esquerda, era criticado. Duas questões aí cruciais. O senhor chegou a fazer esse tipo de avaliação? Cheguei. Em muita, em público, em reuniões de reserva. E não era ouvido? Você vai me permitir eu não dizer com quem eu conversei, mas você e os nossos ouvintes sabem com quem eu conversei. Eu imagino. Deixa eu atender um ouvinte aqui, meu caro ministro. É o Henrique do Varadouro, 12h37. Boa tarde, Henrique. Alô, Henrique. Boa tarde. Pode falar, companheiro. Eu quero fazer uma pergunta aí ao entrevistador, pode ser? Ao entrevistado, pode fazer. Ao entrevistado. Pode fazer. Meu amigo, é o seguinte, o que é que tem escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. A ordem é pros pobres, meu amigo, e o progresso é pros políticos. Valeu, Caldeira! Aí, o Henrique fazendo esse gracejo. A ordem é pros pobres... O progresso para os políticos. De certa forma, tem razão. Tem uma certa razão. Ô, ministro, boa tarde. Boa tarde. Esse governo é tão ruim quanto eu pensava. Tem vida inteligente no governo Bolsonaro. Claro que é o Estado maior. E tem... O Estado maior e o Paulo Guedes. Não, mas, por exemplo, o Bebiano, fiquei surpreso. O Mourão vem me surpreendendo. Agora, o que me entristece é que, por exemplo, um saiu, o outro está lá como adversário. Tem outras vidas inteligentes no governo Bolsonaro. Que perspectiva o senhor, do ponto de vista mais otimista dessa sua cabeça pensante, para esse governo? Rapaz, é muito difícil, porque eu não tenho nenhum motivo para ter qualquer ordem de otimismo. Não tem chance de dar certo? Nenhuma perspectiva. Essa pergunta, né? Se tem alguma chance de dar certo? Tem chance de dar certo. Mas Agora, veja bem, tem chance de dar certo o quê? A economia melhorar, o povo comer mais, o povo melhorar de vida, porque é isso que se pretende, o que os governos deveriam fazer, né? Essa possibilidade não tem. Esse tipo de dar certo não tem. E qual é o dar certo? É melhorar para os empresários? Você está colocando coisas que eu não estou afirmando. A reforma não, estou perguntando. A reforma previdenciária, por exemplo, ontem eu estava ouvindo a Voz do Brasil, e bem produzida, por sinal, e cantavam como a reforma da Previdência iria transformar o Brasil, assim como transformou o Portugal. Ou seja, é a primeira vez que você ouve isso? Eu estou perguntando ao senhor por que você e os nossos ouvintes
Ouviram isso no governo Collor. Ouviram isso no governo Fernando Henrique Mas Cardoso. nunca foi feito, né, ministro? E ouviram isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Ouviu isso no primeiro semestre do governo Lula. E você não sabe ainda o que vai ser discutido. E a única coisa que você sabe é que ela foi fatiada. A única coisa que nós sabemos é que os militares não foram incluídos. Ainda, porque disse que vai ser, né? Não sei. Não, como? eu estou dizendo que o governo disse E como? que ainda vai mandar. E como? Mas eu quero responder Pois não. as suas duas perguntas que me dão a oportunidade para a gente esclarecer a coisa que está atrás também da resposta do... Como é o nome do companheiro? É o Henrique, do Varador. Se o senhor me permite, ministro, vamos atender mais um, porque aí já libera, o senhor ficar à vontade. É o José Belo. Agora segura aí, senão o ministro não tem como responder. 12h41 é o José Belo dos Bancários. Boa tarde, Zé Belo. Boa tarde, Caldeira, boa tarde a todos que compõem essa rádio extraordinária e o nosso ilustre ministro que vem aqui se dispor para ajudar a sociedade. Ministro, é o que eu quero. Eu tenho 30 anos de Partido dos Trabalhadores e estou decepcionado com tanta roubalheira, com tanta desmoralização que o Partido dos Trabalhadores levou para a sociedade, com a questão da favorecimento do aborto, né, do homossexualismo, da desmoralização da família, né? E outra coisa também é o desenvolvimento e desvio de recursos públicos. A gente vê aqui na Paraíba o ilustre ex-governador, né, desmanchando a saúde e outras secretarias, favorecendo com os recursos de desvio que a sociedade até agora não fez nada para ir para a rua combater essa ladroeira, né? Os governadores saem milionários dos estados. O que a gente vê aqui na área da saúde, num descaso, botou uma organização criminosa onde ele assinava todos os documentos para favorecer o desmanche, favorecer eleger os deputados, né, com dinheiro de corrupção. Amigo. Ok, Isabela. Vamos ter mais um e aí dá uma parada. O Edmilson do Roger. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Caldeira. Boa tarde, Petrônio Torre. Caldeira, o entrevistado aí parece que não gosta muito de Bolsonaro, não, né? Do governo Bolsonaro. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor acredita que o governo Bolsonaro aqui, eleito pelo povo brasileiro, que derrubou toda a mídia podre aqui do Brasil, que fica enganando o povo, principalmente nos estados onde o povo é mais liberto, não fica mendigando, não vive na miséria. O senhor acredita que esse governo sério de Bolsonaro vai mandar prender todos os políticos corruptos que pegaram durante esse tempo todo dinheiro do povo e superfaturaram obras nos estados? Ok, já deu para entender, onda de santo, obrigado, porque realmente Edmilson. são verdadeiros ladrões. Valeu, Edmilson. Um abraço. Pois não, ministro. Vamos começar por Edmilson. Sim. Que é o Edmilson, o antecessor, certo. Que representa a consciência que elegeu Bolsonaro. Ou a inconsciência que elegeu Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse cumprir a promessa de combater a corrupção, a primeira coisa que ele tinha que fazer era colocar os 3 filhos na cadeia. A primeira coisa que ele tinha que fazer era mandar demitir o filho do general Mourão, que em 3 dias de governo triplicou o seu salário no Banco do Brasil. Então vamos acabar com esse cinismo, né, de transferir tudo para a política, como se nós outros, a classe média, não fosse corrupta. Ela acha que quando está subornando o guardinha de trânsito, não está sendo corrupta. O empresário acha que quando está sonegando imposto, não está sendo corrupto. Então, essa história só serve para eleger Fernando Collor, Jânio Quadros e esse camarada aí. E dá no que dá. Mas eu quero voltar à parte séria dessa entrevista, porque para mim é uma oportunidade de falar para um número muito maior de pessoas das que eu tenho nos auditórios. E um número de pessoas muito maior do que são os meus poucos, ou 3 ou 4 eleitores. Queria explicar, Caldeira, me dei um tempinho. Fique à vontade, ministro. Para eu explicar isso, que pode não ser fácil. Nós temos aqui dois aspectos. A questão eleitoral. O Bolsonaro já não sei se vocês se lembram, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um recuo. Esse país não passava de 7, 10% no começo da campanha. Todos os candidatos
sonhava em tê-lo no segundo turno, porque aí não vamos destruí-lo no segundo turno, vamos destruí-lo no debate. Verdade. Só que não houve debate. E ele era, ao contrário do que o rapaz aí pensa, candidato da mídia. Ele foi construído pela mídia, que está há 13 anos batendo no Lula e nos governos progressistas de todo o país, de manhã, de tarde, de noite, que está batendo nas propostas da esquerda nos púlpitos comerciais de certos setores da igreja primitiva brasileira. Você pensa que isso não tem efeito? Então não pensemos que a mídia estava por fora. Quem foi que garantiu esse processo? Os militares, a aliança entre militares, com a grande mídia, o grande mercado, a banca internacional e nacional e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A justiça não? A justiça, o aparato repressivo. Desgraçadamente... O que é isso, o aparato repressivo da justiça? É mais do que da justiça. Desgraçadamente, na nossa democracia, o aparato repressivo não é apenas a Polícia Federal, não é apenas as polícias militares, é também o Ministério Público e setores dominantes do Poder Judiciário, a começar pelo Supremo. Essa coalizão levou esse processo ao ponto que nós estamos vendo hoje. O que é hoje o governo? A base de sustentação que está segurando o que ainda está aí é o Exército Brasileiro. Isso é um marco. O outro marco é o setor que eu estou chamando de repressivo, esse que eu acabei de nomear, cujo procurador é o ex-juiz Moro, sei lá, Sérgio Moro. O outro pé é o mercado, os interesses do mercado nacional e do mercado internacional, cujo procurador é o ministro Paulo Guedes. E tem a família, e junto da família, os aloprados. Essa política externa criminosa, burra, lesa-pátria, a política educacional burra ou inteligentemente antinacional e as grandes negociações que estão aí pericando a cada momento. Essa coalizão se mantém em torno de quê? Desses últimos segmentos, em torno do poder. O poder unifica, o poder acalma, o poder dá juízo. A fruição do poder é deliciosa. Estão envolvidos nisso. E a política econômica está comprometida, haja o que houver, em desmontar a economia brasileira. Qual é ao final, a intenção de tudo isso? É para chegar, para favorecer o que ou quem? Para chegar aonde? Tudo isso foi feito para quê? Eu estou entendendo sua conversa. Para quê? Qual a finalidade disso tudo? Há duas finalidades. Uma econômica e outra política. E nenhuma é exclusivamente econômica ou política. Há atrás disso tudo uma coisa que a gente não percebe, ou dificilmente percebe, que o país é muito importante, esse país é muito importante. E esse país tornou-se importantíssimo na nova geopolítica internacional. Por conta do petróleo? Também. Está se travando um jogo aqui, um jogo de gente grande, jogo no qual nós somos apenas um pasto. O senhor está sugerindo que os Estados Unidos estão por trás disso? Não, eu estou afirmando. E os Estados Unidos não estão negando isso. E o general Mourão não está negando isso. E o almirante não sei o quê, na transmissão do cargo, da assunção do cargo de ministro da Marinha, disse isso. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Deixa eu só completar isso aqui. Pois não. Em dezembro, o almirante Craig, comandante das forças americanas
encarregada do sul do Atlântico, compareceu ao comitê do Senado, encarregado de acompanhar as atividades militares, porque nos Estados Unidos militares dão satisfação ao Congresso, aqui eles são deuses e o Congresso vive de joelho. Lá informa-se as relações estabelecidas, os compromissos entre os exércitos americano, brasileiro e chileno. Informa que os inimigos dos Estados Unidos são a Rússia, a China, a Rússia, o Irã e, pasmem, a Nicarágua, a Venezuela e Cuba. Eu amo Cuba, mas Cuba não existe, nem como economia, nem como potência militar. A Nicarágua não existe, nem como potência econômica, nem como potência política. E hoje eu estava lendo jornal aqui, enquanto eu aguardava o ingresso aqui na sala, o União tem uma declaração do John Bolton, dizendo que os governos da Venezuela e da Nicarágua vão cair imediatamente, e em seguida o de Cuba. Então, quem estiver hoje pensando que não há interferência, ou é muito sabido ou mal canado. Peraí, eu já te concluí. Pois não. Criou-se a seguinte... se você pegar os golpes do Estado da América Latina, todos estão relacionados com a Guerra Fria. Todos. 64, Chile, etc. Criou-se a seguinte noção, de 64, que nós importamos da Escola Superior de Guerra, que nós importamos do Pentágono, depois de haver importado da missão francesa. O mundo é uma laranja dividida ao meio. Um lado dessa laranja é o Ocidente, um lado dessa laranja é o Oriente. Esse Oriente pode ser a União Soviética comunista, pode ser o mercado chinês, pode ser o petróleo árabe, pode ser o islamismo. Nós, por destinação geográfica ou por destinação divina, pertencemos ao Ocidente. Nós não temos como não defender o Ocidente. E o Ocidente hoje, o Deus do Ocidente, o Moisés do Ocidente, é o Alá do Ocidente, chama os Estados Unidos, que hoje é governado por Donald Trump. Esse mesmo assessor, no depoimento que está na imprensa, eu me esqueci de falar mais nesse almirante. Esse Bolton informa e tem a seguinte declaração: a situação dos Estados Unidos melhoraria muito mais se nós assumíssemos as refinarias venezuelanas e nós mesmos é que produzíssemos o petróleo. Duas coisas. Nós mesmos, eles americanos. Eles. Duas coisas. Os Estados Unidos têm 2% da reserva mundial de petróleo. A Venezuela é a maior reserva mundial de petróleo. Os fornecedores dos Estados Unidos estão no Oriente, Arábia Saudita e outros. Peguem um mapa, você que está me ouvindo aí, vá ao Atlas, veja a distância entre qualquer emirado árabe para Nova York. E depois pega um papel, um lápis e meça a distância entre Caracas e Miami. Há alguma dúvida do que está ocorrendo? Não, para mim não. Há alguma dúvida da importância do pré-sal? Ministro, é o tempo e eu tenho que fazer... Não, mas eu desconcluí uma coisa. Pois não. Porque eu saltei. Pois não. Esse almirante também diz que o general fulano de tal, Júnior, general superior do Exército Brasileiro, que vai ser lá alguma coisa. Vai ser subcomandante dessas forças. Com autorização de quem? Sul aqui, com autorização de quem? Você ficou sabendo por quê? Do Exército Brasileiro. Você ficou sabendo por quê? Pelo Mourão, foi o Mourão. Não, foi o almirante. Se o almirante não declara isso no comitê do Senado, nós não saberíamos. Porque isso não foi comunicado ao Congresso Nacional. E precisa? Não tem, claro. Nós temos só o almirante americano que presta essa... Então ele não vai assumir. Já foi, já está indo. Mas sem autorização do Congresso? Sim.
Então pronto, então o Congresso não está valendo mais nada. Esse governo rasgou a legislação brasileira sobre defesa. Deixa eu lhe fazer duas perguntas. Eu queria fazer, aliás, eu não queria nem fazer uma, eu queria que o ministro respondesse, ele estava respondendo e foi interrompido, a questão de se o senhor tem um mínimo de esperança, levando em consideração toda a sua boa vontade, de que esse governo pode dar certo. Volta àquela história do que ia dar certo. Se dá certo do ponto de vista do ultraliberalismo econômico associado ao fechamento político, pode dar certo. Se você entender como dá certo, conseguir restringir os direitos da sociedade, particularmente dos trabalhadores, dos funcionários públicos, de fazer uma política recessiva num país que caminha, que já tem em altos níveis de desemprego, numa sociedade que só pode se desenvolver se absorver as novas técnicas de produção, que exclui, que põe em segundo plano a matéria-prima, põe em segundo plano a mão de obra, as coisas que nós temos, e coloca o capital, o investimento de capital e, fundamentalmente, a robótica e a informática.